Nesse tempo de pandemia em que estamos todos em casa, cuidando das nossas crianças sem aula, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês bem importantes quanto à prevenção de acidentes dentro das nossas casas. Então, quando temos crianças pequenas, o que nós devemos ter cuidado? Principalmente com os afogamentos. Para vocês terem uma ideia, bastam 3 a 5 centímetros de água em algum recipiente para que as crianças morram afogadas. Então vamos cuidar com os baldes, com as bacias em que deixamos às vezes os panos de molho, com o próprio vaso sanitário. Então crianças já que estão engatinhando ou que já estão começando a caminhar, elas podem virar dentro desses recipientes e não ter força para voltar e se defender. E muitas vezes nós nem escutamos que elas estão se afogando. Então isso é uma coisa muito importante, não deixar a criança sozinha na banheirinha, jamais dentro do banheiro tomando banho sozinha na banheirinha. Eles podem escorregar e cair e não ter força para se defender. Outro acidente muito comum nas crianças pequenas são as queimaduras. As crianças elas são muito curiosas, elas gostam de ir nos locais onde elas não devem ir. Então as mamães que podem colocar um portãozinho na cozinha para que elas não tenham acesso à cozinha é melhor. Mas para aquelas que não têm como fazer isso, tem que cuidar muito com os cabos de panela sempre virados para dentro, com o forno do fogão em que as crianças possam pôr a mãozinha ou até mesmo se pendurar na tampa do forno e vir com o fogão com a tampa em cima delas. Toalhas de mesa em que elas consigam puxar essa toalha, muitas vezes em cima da mesa tem algum recipiente com água fervendo, com café quente, com leite quente. Então vamos cuidar com essas queimaduras. Agora na época do inverno, muitas pessoas da nossa região têm fogão a lenha e geralmente ao lado do fogão tem a caixa onde ficam essas lenhas e as crianças escalam nessa caixa e sobem em cima da chapa do fogão ou colocam a mãozinha, o pezinho, enfim. Então isso é muito importante que a gente fique atento. Outro tipo de acidente são os choques elétricos. Então todas as tomadas em que as crianças tenham acesso devem conter protetor de tomada, porque elas têm a curiosidade e vão tentar colocar um brinquedinho ou até ligar um aparelho elétrico na tomada e podem levar um choque elétrico. Outro tipo de acidente são as intoxicações. Os nossos produtos de limpeza, eles têm uma embalagem muito atrativa para as crianças, eles geralmente são muito coloridos e a criança, tudo que ela pega, ela quer colocar na boca. Então elas veem aquela embalagem, têm interesse e acabam ingerindo e na maioria das vezes esses produtos são extremamente agressivos para o nosso corpo, então devemos ter esse cuidado também. Outra coisa é o acesso à cozinha, não só a queimadura, mas a partir do 6º mês, 7º mês, em que eles já começam a ficar sentadinhos no chão e se arrastar, eles gostam de abrir as nossas portas de cozinha, de armário, as gavetas. Então nesse momento tem que cuidar onde guardamos as facas, as tesouras, em que eles podem pegar e também se machucar. Tá? Então esses são os principais acidentes. As quedas também são muito comuns, né? Principalmente ali bebezinhos a partir do 3º mês, em que as mamães acham que eles ainda não saem do lugar e eles saem do lugar sim, eles apenas ainda não conseguem rolar, mas a partir do 3º mês eles já começam a girar como se fosse um ponteirinho de relógio, já conseguem apoiar as perninhas na parede e se impulsionar e acabar caindo. Então as quedas de trocador, a queda de cama, não deixem os bebês dormindo na cama nem no sofá, sempre bercinho com proteção ou colchãozinho no chão. Então esses são os principais acidentes que eu queria alertá-las, né, nesse momento em que as crianças estão passando o dia todo conosco e as mamães, a maioria também estão em casa, tendo que dar conta de toda a tarefa de casa, de fazer a comida, cozinhar, limpar e ainda atender dos seus filhos. Então é preciso que a gente fique atenta nesses aspectos para evitar o máximo possível de alguma complicação e alguma intercorrência aí na casa de vocês, tá certo? Um beijo, espero que tenham gostado das dicas e até a próxima.